programa Totalmente Mãe está começando e hoje nós temos muitos assuntos para vocês. Nós vamos falar sobre depressão infantil, esse mal que fica rondando os filhos da gente e nós temos por obrigação observar todos os sinais. Vou mostrar para vocês a ProWash, essa loja especializada em limpeza automotiva que oferece diversos serviços para nós, mamães e papais, termos mais cuidado ainda com os nossos filhos. Teremos também recadinhos da Claro e recadinhos da loja de fábrica da Dorel. Então, o programa Totalmente Mãe está começando, vai rodar a vinheta, não sai daí. Veja os benefícios que os planos Claro Pós oferecem. Ligações ilimitadas para qualquer operadora usando 21. Na Claro, as ligações são ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora do Brasil. Além disso, você pode falar ilimitado com celulares Claro, Netfone e Claro Fone de todo o país usando 21. Tem também o WhatsApp à vontade para falar com amigos, família e centenas de grupos durante o mês, sem descontar da sua franquia de internet. Tem também Claro Vídeo, onde tem mais de 15 mil títulos, os melhores filmes, séries, shows e documentários para você assistir pelo celular, tablet ou computador. Baixe o aplicativo disponível para celulares Android, iOS e Windows Phone. Claro Música, são milhões de músicas para curtir no celular, sem descontar também da sua franquia de internet. E você ainda tem acesso a lançamentos dos artistas, playlists e muito mais. É só baixar na loja de aplicativos do seu celular. E para você, papai e mamãe, também tem o Clube Criar, que irá entreter e ajudar crianças de 5 a 10 anos nos estudos de um jeito divertido e inovador. O aplicativo conta com uma grande variedade de jogos e conteúdos multimídia, que incentivam a criatividade em um ambiente colaborativo e seguro. Tudo isso e muito mais, sendo cliente Claro, você e toda a sua família só tem a ganhar. Procure Espaço Claro mais pertinho de você e saiba mais. Claro, você merece o novo. O assunto hoje é depressão infantil, esse mal que vem aí assolando muitas das nossas crianças e nós pais, muitas vezes, não conseguimos identificar esses sinais. Por isso eu convidei a Raquel Mello, psicóloga, para conversar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, né, Raquel, a gente precisa entender o que é a depressão infantil. A depressão infantil, ela é um transtorno do humor, é um estado de tristeza profunda, associada a tanto sintomas comportamentais como sintomas físicos. E que sintomas são esses? Quando a criança passa a apresentar um quadro de irritabilidade, muitas vezes acompanhado de agressividade, a criança começa a se isolar do mundo, né, do meio social. Do meio social. Ela começa a não ter mais prazer por atividades que anteriormente ela tinha, né, que a gente chama até de anedonia. Ela apresenta choro frequente. E na verdade, a depressão, como que ela é feita, o diagnóstico dela? Tem uma idade assim para ela poder aparecer ou pode aparecer a qualquer tempo? Olha, o diagnóstico da depressão infantil, ela não é tão simples assim. Muitos pais, né, eles têm dificuldade de identificar esses sintomas, porque muitas vezes acham que é o jeito da criança. É muito comum também quando tem mais de um filho, que às vezes aquela criança está ali, não dá trabalho nenhum, e aí ele fala assim, meu filho é ótimo, meu filho não tem nada, né, e muitas vezes não começa a observar os outros sintomas. E as crianças também, é mais até difícil de identificar mais do que os adultos, por quê? Porque as crianças, elas têm dificuldade de expressar, de nomear as emoções, então fica mais difícil de identificar. Sendo que é um conjunto, né, como eu falei, de sintomas, tanto comportamentais quanto físicos, acompanhado por um período. Tem um período mínimo, que é mais ou menos de 3 a 4 semanas, mais ou menos, que começa a se dizer que começar pode a preocupar. ter. Então, assim, uma criança ficou tristinha por uma semana, não pode dizer que... Não, é normal, né? A gente sabe que todo mundo
passa por períodos, né, de mais tristeza e tudo, mas quando esses sintomas começam a persistir, é hora de começar a prestar mais prestar atenção, ligar aquele alerta. Mas tem alguma causa específica para a depressão infantil? A gente pode considerar que a causa é multifatorial, né? Começando por fatores genéticos, se a gente sabe que os pais, né, ou um dos pais, apresentam já a depressão, a probabilidade dessa criança vir a apresentar é bem maior. Tem outras questões também psicossociais, tem a questão quando os pais são muito autoritários, são muito rígidos, cobra muito daquela criança, né, aquela cobrança excessiva. E muitas vezes a gente vê as crianças assumindo responsabilidades que não é próprio da idade, então gera aquele estado, né, até de ansiedade, de depressão e tudo mais. O bullying na escola também pode estar contribuindo também para um estado depressivo. Então são vários fatores que os mais corriqueiros possíveis, né? Sim. E que muitas vezes por ser, eu acho também que é por conta da nossa correria do dia a dia, né? Que a gente acaba não prestando atenção nesses sinais e as causas estão cada vez mais próximas da gente, não é verdade? Sim. E qual que é o tratamento para a depressão infantil? Tem tratamento? Sim, claro. O tratamento, inicialmente, a gente faz o acompanhamento com o psicólogo, né? Através da psicoterapia. Nós psicólogos fazemos orientação a esses pais sobre esses sintomas, sobre essas emoções que a criança tem apresentado. Em casos mais graves, a gente, o médico entra com a medicação. Então, o pai ou a escola, por exemplo, o local onde tem mais acesso à criança, né? Observa que a criança está tendo algum comportamento estranho, fora do normal dela, e sempre é encaminhado, em primeiro lugar, para o psicólogo. Sim, primeiro é o médico pediatra, né? Que aí o médico pediatra ele avalia e, consequentemente, manda para o psicólogo. Em casos que ele percebe que tem uma certa gravidade, ele entra com a medicação. Mas o primeiro diagnóstico geralmente é sinalizado, né, os sintomas pela escola e aí a escola encaminha para o profissional. A depressão infantil, quando ela não for tratada, tem alguma consequência mais grave? Sim, a depressão ela é uma doença grave. Se ela não for tratada, interfere no cotidiano, no dia a dia daquela criança. Podendo vir futuramente a ter o quê? Propensão ao uso de drogas. Por quê? Porque é uma sensação, um alívio imediato, né? E a gente percebe que hoje em dia o uso de drogas está sendo mais precoce ainda, né? Cada dia que passa está mais cedo. Então é um caso, né, que precisa ser estudado, ser observado de perto. Sim, e uma outra coisa também, né, que é uma coisa grave que a gente observa é o caso do suicídio e da automutilação. Que, se não tratado... E no seu consultório, o que você mais vê nesses casos? Assim? De depressão? Muitos adolescentes com casos de suicídio. Porque o adolescente ele é imediatista. Então, ele a todo momento ele quer aliviar aquela angústia dele. Então, ele acaba cometendo o suicídio. Nossa, então assim, é muito pior do que a gente imagina. Sim, se não tratado. Então, por isso que é muito bom ter um diagnóstico precoce. Quando começar a observar, tanto a escola quanto os pais observarem os sintomas, é bom sempre procurar ajuda. Então, repete para os pais em casa e para mim também, né? Porque todos nós, porque assuntos como esse, né? Ainda mais nesse mundo, exatamente como você falou, tão imediatista que a gente vive, né? A gente tem realmente que estar atento aos sinais. Então, quais são os sinais primordiais que a gente tem que prestar atenção, ligar aquela luzinha de alerta para identificar uma possível depressão nos filhos da gente? A criança começa a apresentar muita irritabilidade, né? Às vezes acompanhado de agressividade, choro frequente. Como eu falei, elas não têm mais prazer em executar as atividades que elas comumente tinham, né, prazer, que gostavam, até de ir na casa do amiguinho, de brincar na escola. Ela se isola, tem um isolamento social. Choro frequente, como eu já falei, tem alterações no sono e no apetite também. Eu acho que esse é um dos principais, né? Ou a criança come demais, ou a criança come de menos, ou tem insônia, ou tem aquele sono agitado. Sono agitado, ou então dorme demais.
Então, mamães e papais, atenção, depressão infantil é coisa séria, deve ser tratada. Quanto mais precocemente diagnosticado, mais precoce for o tratamento, melhores são as chances aí de ter uma erradicação, na verdade, a gente pode falar assim, né, Raquel, Isso. da doença, né? Então, olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, sempre ajudando a gente a esclarecer um pouco mais a cabecinha dessas criancinhas aí, desses seres pequenininhos que muitas vezes não sabem expressar exatamente o que eles querem dizer, tá bom? Eu vou deixar vocês agora com um recadinho da Claro, mas não sai daí que ainda tem muito mais Totalmente Mãe para vocês. Falar ilimitado e usar a sua internet no exterior como você usa no Brasil, isso é novo. Navegue com a sua internet do seu plano no exterior sem preocupações. Receba ligações de qualquer parte do mundo. Ligue para o Brasil e para telefones do país que estiver visitando. Isso é Passaporte Américas, que só clientes Claro têm. Procure o Espaço Claro mais perto de você e saiba mais. Claro, você merece o novo.